por esta oportunidade. Te pedimos as bênçãos, a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor venha nos dar graça e iluminação do Teu Espírito para que venhamos aprender a Tua palavra. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre meditação de texto, até chegarmos ao texto, e depois vamos trabalhar todo o texto, toda a esquematização da elaboração do sermão. Sensacional! Tá bom? Vamos já começar a trabalhar. E eu trouxe o Elias para fazer a introdução, César? Já começa aí. Deixa eu ver. 50, não, a 50, a 46 é que nós vamos falar hoje. Meditação de sermões bíblicos. Como organizar pensamento. Deixa eu ver aqui, meditação. Meditação. Vamos lá, peraí ainda. Sabe o Evangelho? Aqui, página 43. Página 43. 43. Como diz, vou brincar aqui com vocês, tem algumas pessoas que falam, dada oportunidade na igreja, eles falam uns 15 minutos, aí dizem, só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui um versículo, né? Nunca faço. Aí depois disso, lê o versículo e canta, prega. Então, isso não é muito legal, não. Então, a regra nos ajuda muito a trabalhar essa questão aqui. É PowerPoint isso aqui? Tira essa. Então, nós vamos falar um pouco sobre, hoje vamos tratar essa questão que para mim ela é sensacional. Vamos falar um pouco sobre como escolher o texto, organizando o pensamento, e vamos entrar na questão da elaboração do sermão bíblico. Tá bom? Então vamos fazer aqui, vamos aprender um pouco sobre o título, o texto, a introdução, a tese, o assunto, a conclusão e o apelo. Tá bom? Eu acho que esse assunto é muito importante, que é coisas que é tão bonito quando você sabe fazer, e quando você vê alguém lá na frente fazendo, bem feito, pregando bem e fazendo, e seguindo uma regra, e na finalização do sermão, fazendo o apelo. Nem toda denominação tem essa regra final aqui de apelo, mas a maioria dos pentecostais, como a grande maioria, tem essa, depois da conclusão, quem está falando fala. E dependendo se é um pregador que está indo pregar, ele não pode fazer esse apelo, só faz se ele tiver uma autorização do seu pastor. Ele tem que terminar de pregar, um exemplo, entregar o microfone, e o seu pastor chega e diz assim, olha aqui, faz o apelo. Ou então, quando ele estiver terminando, ou sempre vem aqueles papelzinhos aqui abençoados, né? Ou vem um papelzinho assim, aí vem escrito, fazer o apelo, faça o apelo. Aí você faz a comunicação, faz a pregação, aí você olha para o relógio, aí você não sabe se é dentro daquele tempo que ele te deu, daqueles 45 minutos, ou 50 minutos, ou enfim. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, o apelo é para mim fazer dentro do tempo da pregação, tempo que ele me deu, ou depois do tempo da minha fala. Dependendo do pregador, ele vai ter que administrar isso, porque a comunicação é muito rápida, né? Ele vai ter, depois que ele assumir o púlpito, ele vai ter que administrar tudo que acontecer no momento que a fala for dele, no momento que a pregação for dele, né? Esse aqui, para quem não me conhece, para quem não conhece, é o meu mais novo, é o Elias, tá, gente? Ele auxilia também em tudo que precisa no ministério, nas aulas. Ele completou 13 anos essa semana, e olha o tamanho desse rapaz. Fica em pé, só para os irmãos ver o tamanho, Elias. Olha aí. É verdade, viu? O Deus te revelou, porque Deus tem que... É forte, porque Deus tem que aumentar meu salário, viu? Não sei se ter filho...
pré-adolescente, adolescente, criança virando adolescente, não é fácil. É fácil, querido. Então, meditação do texto bíblico do sermão. Olha só, já a introdução do que nós vamos conversar. A meditação. Opa, deixa eu ver aqui. Está funcionando. Está aí linkado, Elias? Elias? Ô, Elias, eu estou com assessor e estou... Olha só, gente. Vamos lá, vou facilitar. Deixa eu ver aqui. Bom, as necessidades do pregador do evangelho. Isso aqui eu já falei. Vamos lá. Aqui. Meditação bíblica. A importância de quando você começa com a oração. Meditação bíblica com a oração. Ou seja, na realidade, a pregação, ela só é pregação quando ela é caracterizada com oração. Porque a nossa pregação ela não é oratória de um sermão sem o fundo do Espírito Santo e sem oração. Então, toda e qualquer meditação que seja nas Escrituras, na Palavra de Deus, ela tem que ser com oração. Com oração é melhor porque existem revelações nas Escrituras que Deus ilumina a sua inteligência através do Espírito Santo para aquela passagem se tornar mais fácil quando você ora. Porque às vezes a correria é tão grande e a agitação é tão grande que sem oração você tenta se concentrar e não consegue. E a oração você continua, vai orando e a oração vai te levar ao caminho das revelações das Sagradas Escrituras. Tá? E uma meditação de texto é importante a gente, quando estiver estudando, sempre numa meditação, sempre observar pontos importantes que são a questão do silêncio. Por exemplo, nós estamos estudando aqui e de vez em quando passam uns carros, né? Então, você vê que queira ou não queira, dependendo do horário, quando atinge as 10 horas, já é mais pesado, porque aqui a avenida fica calma, atrapalha um pouco. Então, quando se fala em meditar nas Escrituras, o silêncio é importante. Você tirar o seu lugar, procurar um lugar tranquilo. Não adianta, eu não sei qual é a sua estrutura, mas se a sua estrutura for uma estrutura que é barulhenta, uma casa com muito barulho, um lugar que é cachorro latino, papagaio, para você se concentrar nas Escrituras, eu recomendo e é recomendável você escolher um lugar tranquilo. Escolhe um horário que as crianças estejam dormindo. Escolhe lá o seu lugarzinho sagrado. Esse aqui é o meu lugar de estudar. É o meu lugar que eu estou tranquilo e aqui tudo que eu estudar nesse momento vai facilitar na compreensão das Sagradas Escrituras. Porque às vezes a nossa correria é tão grande que você lê um texto, medita em um texto e o texto não entra de jeito nenhum. E às vezes o texto não é difícil. É que você não consegue se concentrar por causa da tua agitação, da sua correria, enfim, do teu dia corrido. Então, sempre um lugar com silêncio é muito importante. Inclusive, é hábito. Quem medita não consegue se concentrar com muito barulho. Tá bom? Então, isso é muito importante. O lugar em que você está para meditar, procurar um lugar tranquilo e limpo. Outro local seria... Segundo, seria um local de estudo, um lugar simples, limpo, tranquilo. Ajuda na meditação. Estou falando um local limpo, sem bagunça, sem comida, sabe? A mesa organizada. Tudo isso ajuda a meditar. Porque às vezes eu chego na casa de algumas pessoas, permita-me, e eu digo assim, aqui é seu lugar de estudar a palavra de Deus. Dá vergonha, porque parece o quartinho da bagunça. Porque aonde ele vai meditar é um lugar onde você não consegue se concentrar, porque é muito desorganizado. Porque isso aqui é muito sério, você abrir as Escrituras, abrir a palavra de Deus, e você ter aqui várias coisas que te tiram a tua atenção.
sem limpeza, sujo, com um odor mau. Então isso vai te facilitar a meditar na palavra de Deus. Terceiro ponto, antes de nós começarmos a meditar, a fazer qualquer coisa em relação à meditação nas Escrituras, ela não é um exercício mental de apenas 5 minutos. Nós temos que criar um hábito de que meditar nas Escrituras, eu falei nas aulas passadas, eu posso aqui ficar em um texto uma semana. Por que tanta pressa? Eu posso ficar um mês em uma passagem. Por que tanta pressa? A Bíblia levou tantos anos para chegar até onde chegou hoje aqui. Então a meditação ela é importante. Você não sair daquela passagem até que você não tenha dúvidas na meditação. E hoje aqui eu quero, depois que nós estudarmos o texto, a estrutura do sermão, eu quero ler com vocês uma passagem e eu quero que vocês comigo vamos montar um sermão juntos, de uma forma prática e rápida, com todo mundo pensando no sermão, com todo mundo trabalhando essa questão. Um dia eu falei já nas aulas passadas, até repito, que eu fico às vezes chateado quando eu chego na casa de uma pessoa que se diz que está pregando, que é pregador, e você chega e ele tem 2 Bíblias, uma Biblinha só, uns 2 livrozinhos. Às vezes até tira uma livezinha assim, dizendo assim, ó, tira uma live, aí você dá um zoom assim na foto, né? Uma Bíblia, tudo bem, mas como você vai meditar com uma Bíblia só, às vezes sem um material de apoio? Eu não quero, meu objetivo não é desmotivá-lo, não é desmotivá-los. Na realidade, é motivá-los a fazer bem feito. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Eu quero motivá-los a fazer bem feito, que é para Deus. Então, se não saia de um texto enquanto você não entender o texto. Inclusive, eu fui questionado aqui na aula passada, nós conversamos um texto aqui, eu falei para ele assim, leia 14 versões daquele versículo. Foi isso, lembra quando eu conversei contigo? Porque às vezes nós lemos um texto, uma versão só dele, e dizemos assim, olha, eu creio, se está escrito, eu acredito. Eu falei, meu irmão, nem tudo que está escrito, nem a versão que está escrita é o que você realmente precisa, sabe? Leia umas 10, leia umas 15 versões, e pelo menos umas 50 vezes o mesmo texto, aí você vai ver a segurança que você vai ter para falar as coisas. E a meditação vai te ajudar demais. 4, concentração mental. Qual é o grande problema das pessoas hoje? Concentração mental. Elas leem, estudam, mas não conseguem se concentrar. Então, mentalmente, não conseguem reter informações daquilo que estão estudando nas Escrituras. Por exemplo, tem pessoas do que leu ontem, não se lembram hoje. Vou repetir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas eu tenho uma mente fraca. Não! Você não tem a mente fraca. Na realidade, você é que não está sabendo usar a sua mente. É que você leu a Bíblia com vários paralelos, com a sua mente sem estar vazia. E um dia eu ensinei para um amigo meu que trabalha no mesmo ramo que eu, às vezes muito. Quando eu chego em casa, eu só quero dormir. Então você faz o seguinte, desliga uns 15, 20 minutos do seu cérebro, no escuro, e depois recomeça de novo, toma um banho e começa a estudar. Você vai ver que a mente deu um bug aí, eu brinquei com ele, tenta dar um bug na mente aí, tenta dar uma enganada na mente e reseta ela para ela começar tudo de novo do zero. Você vai ver que vai te ajudar. Porque aí você chega do trabalho com agitação, aí senta, toma um banho com aquela correria, criança, problema, dívida para pagar, aí senta para querer meditar.
Nós, em pleno século XXI, nós não sabemos o que é meditação. Desculpe. O que eu estou falando assim, numa concentração mental, é nós chegarmos num texto e não sairmos do texto até a gente, sabe, dizer, falou comigo, meu Deus, e eu consegui entrar no texto, o texto está claro para mim, eu tive subsídio, estudei, não saí daquele texto, daquela passagem, hoje eu compreendo, aí eu passo para o próximo texto. Hoje eu consigo ter concentração. E você tendo concentração, eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui a 20 anos, pode perguntar. Você vai saber responder. Porque você está tendo concentração para ter, você vai focar. Não fique somente dividido em um pensamento, né? Isso é importante. Vivemos na época dos aparelhos sonoros. Tira a nossa atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu tenho uma mesa para estudar. Só que eu estou desligando tudo. Aí, se for só livros. Espalho na mesa, tiro tudo que tira a minha atenção. Desliga os celulares, desligo tudo, e aí você consegue ter uma meditação melhor. Escolha um horário específico. Tem pessoas que eu aconselhei de manhã, porque não consegue à noite. Aí tem pessoas que um dia até falou para mim, lá na igreja, falaram assim, como é que o senhor consegue ler? Eu falei assim, olha, se eu não ler, eu escuto. No carro eu escuto. Todos os PDFs que existem, você pode escutar, então eu escuto tudo. Inclusive, eu vou mandar para vocês depois o link do... Viu, Leninho? Lembrar para me colocar no grupo o link de um programa em PDF que você baixa no seu celular e você ouve todos os vídeos, todos os livros que você quiser. Ele lê para você, que é esse que eu tenho aqui, está até aqui, ó. É esse aqui. Ao mesmo tempo que ele lê em inglês, em português, está aqui. Onde eu tiver, se eu não estiver lendo essa aula aqui, eu posso ouvir essa aula aqui, ó. Tem que dar o play, me ajuda? Cadê o som aqui? Vou ler um idioma. Chinês, japonês, espanhol, inglês, português. Segundo, é importante observar. Primeiro, a quietude e o silêncio. Procure um lugar tranquilo. Segundo, a ordem do local de estudo. Um lugar simples e ruim. Que legal. Essa aula que eu estou aqui, ela já está lendo para mim. Posso escutar ela no carro, no fone, no celular. Ah, tem, ó, depois vocês acessam lá o meu site, tem lá, depois vocês acessam lá o meu canal, no site Teologia ao Alcance de Todos, é só vocês baixarem direto no aplicativo de vocês, ó. Aqui, ó, leitor de livros em PDF. Isso, tá bom? Ó, porque se você não quiser ler, você ouve tudo. Ouve tudo. Inclusive aqui ele já adiantou minha aula. Vou tirar ele aqui porque já estava lendo minha aula. Legal. E também, ó, eu só falo uma coisa. Só diz para mim que não tem tempo de ler ou de não aprender a palavra de Deus quem realmente não quer. Então tira tudo que tira a tua atenção. Identifique-se com o texto bíblico, o que o texto me diz pessoalmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você lê um texto e esse texto, ele fala muito com você. E isso é tão importante que na hora de você transmitir aquele texto, você transmite com tanta paixão, com tanto entusiasmo, que você vê o resultado automaticamente daquilo que você fala, quando o texto fala pessoalmente com você.
Mais mensagem. Fiel. Se começar falando sobre fiel. Porque, olha, deixa eu falar algo para vocês. Você trazer uma mensagem da época da Babilônia para o século XXI, você tem que fazer essa transliteração de período. Não só tratar a história, mas ver o que aquela mensagem eu posso colocar em prática agora, em pleno século XXI. Eu posso falar uma coisa? Eu agora? Para mim, um meio de pensamento? Vamos lá que ele levava aí, entre a Jerusalém até a Babilônia, fosse uns 900 quilômetros, linha reta. Eu acho que eu vejo em Daniel um homem de fibra, com seus princípios divinos. Sabe? Não importa onde ele esteja. Fibra, um homem com muita fibra. Ao ponto dele ir sofrer, receber uma formação e chegou lá e conseguiu ainda ser superior, mas passar, eu acho que o maior problema foi, vocês analisam, tá? Daniel casou? Daniel casou? Ninguém sabe se Daniel casou. Daniel era eunuco. E para ser eunuco naquela época tinha que ser, irmãos, castrado. Um dos motivos é para ficar perto de mulher de rei, para ficar perto de mulher, a única garantia é castrar. E mulher bonita. Imagina aquele homem passar por essa dificuldade. Jovem. José teve muita sorte, irmão. Foi. Mas Daniel virou eunuco e, olha, uma das provas que pode se ter graças a Deus. Não, se a gente hoje tivesse filhos de Daniel, né? Ó, por exemplo, lembra quando acusaram Daniel? Vou falar só para você. Os acusadores, naquela época, quem era jogado na cova dos leões era toda a sua família, os acusadores, né? Só Daniel foi lançado na cova. Então ele estava sozinho. Não tinha ninguém. Nós estamos conversando sobre isso, né? E semana passada. Né? Só que aí o que aconteceu? Quando os acusadores foram jogados, foram os acusadores e toda a sua família. E os ossos, e eles nem chegavam no chão, que os seus ossos eram destruídos. Então é uma mensagem da época da Babilônia, do Antigo Testamento, que pode ser muito bem aplicada em pleno século XXI. E olha que nós falamos aqui e nem falamos de jovens, hein? Tanto de assunto que dá uma mensagem só bem meditada. E não estamos meditando, estou só saltando aqui para nós discutirmos. Uma mensagem bem meditada, com exegese, enfim. Estou pensando aqui, professor, só uma mensagem assim, como ser eunuco como Daniel. Aí é forte. Boa, interessante a linha de raciocínio que ele for traçar, como ser um eunuco como Daniel. Entendeu, irmão? Boa. Prepara ela para apresentar na sua tese de doutorado. Tem que interpretar o personagem, né? Ai. Primeiro não tem que casar, né? Provavelmente. Não se existe um bom sermão sem bom texto. O texto é o segredo. O texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. Porque antes de tudo e sobretudo devemos pregar o quê? A palavra de Deus. Então, automaticamente, quando nós estudamos o texto, um bom texto, ele faz toda uma diferença. Através da pregação, texto, o pregador ensina a palavra de Deus e leva o povo a conhecê-la, a palavra. O texto traz o quê? O sabor da palavra de Deus, e faz com que a pessoa tenha um paladar em amar as Escrituras, gostar, ter prazer. Inclusive,
em lugares onde tem bons pastores que pregam bem a palavra de Deus, os membros têm satisfação em ir, porque olha, ali tem palavra. Nossa, eu amo ouvir aquele pastor tal, pastor Y, pastor X, porque, nossa, que gostoso. Terminou, nossa, sabe? Já acabou? Sabe? Não, vou deixar para a próxima quarta-feira, próxima terça-feira, então traz sabor à palavra pregada. E é tão legal quando ele abre o texto e começa a discorrer o texto e tratar o texto para que as pessoas possam ouvir. Então, o texto tem que ser escolhido. Por exemplo, se vocês fossem escolher um texto hoje, qual texto vocês escolheriam para pregar hoje? Hoje, na cabeça de vocês. Hoje, agora. Posso falar? Mas Pode. Não, só falar. Mas eu acho muito interessante a Fome Samaria. Segunda vez, se não me engano, né? Sim. Fome Samaria. Eu acho muito interessante como que Deus usou os leprosos, né? Tá. Aqueles quatro, né? Como Deus ele usou literalmente aqueles leprosos que não tinha valor nenhum para a sociedade. Eles estavam ali à porta, né? Lá fora, e se nós ficarmos aqui, morreremos, se formos também poderemos morrer ou viver. Então, eu acho muito interessante esse texto. Então, você vê que esse texto, você estudando esse texto aí, você vai ter que fazer uma exegese nele, ou seja, fazer exatamente aquele estudo que eu estou fazendo, um estudo profundo, mais profundo dele, para você trazer um bom tema para aplicá-lo. O texto é ótimo. E é um texto que traz temência a Deus, né? Traz temor ao povo. Agora eu pergunto a você, o que você aplicaria na igreja hoje? Você pregando, qual seria nesse texto, como você aplicaria sobre essa mensagem para mim colocar em prática? Você está pregando e qual seria o teu objetivo? Porque o segredo da pregação é porque tem alguém que está ouvindo, né? Então, qual seria o seu foco para que eu, ouvinte, colocasse em prática? Qual seria o teu propósito? Não sei se eu estou certa, mas eu penso assim, que nós estamos vivendo momentos muito complicados na sociedade. A seleção de pessoas, esse movimento gay, LGBT, e essas pessoas são todas desprezadas, né? E que o Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho de Jesus Cristo é amor. Eu acho que para nós, no momento que nós estamos vivendo hoje, o que está faltando no meio da igreja, do povo de Deus, né, a gente olhar as pessoas sem acepção de pessoas, saber que Deus usa aquilo que quer, da maneira que ele quer. Sim. E da forma que ele quer usar a pessoa. Porque muitas vezes a gente se depara com um grande pregador, de nome agora de vereador, né? E se fala que fulano de tal aí na sua igreja, a igreja enche. Você paga tão valor para ouvir pessoas que às vezes não têm um testemunho e não têm uma vida tão consagrada a Deus, que as pessoas querem. A gente vê aí que o casamento hoje é algo que está útil na sociedade. E no meio do evangelho, eu digo assim, as pessoas casam e descasam, eu acho que isso é tão normal, né? O fulano já casou, descasou, está casando para quem? Sempre a Deus. A gente vê grandes nomes na mídia aí, evangélicos, pessoas que estão casando, descasando, e achando que tudo está normal. Mas se falar que essa pessoa vem na sua igreja, a pessoa paga R$60, R$80 para ouvir uma pregação de pessoa. E às vezes uma pessoa mais humilde, uma pessoa que não está na mídia, uma pessoa que está dentro da sua igreja mesmo, e tem palavra para trazer, às vezes não é tão valorizada. Daí eu penso assim, talvez não seja muito. Mas a senhora falou que não ia pregar, já pregou? Não, mas você falou a palavra como você aplicaria o texto que você leu. Nós estamos falando sobre texto. Então, aquilo que você vivenciou ele agora. Então, você pegou esse texto em um contexto histórico do passado, como você aplicaria ele no presente. Ótimo. Agora nós temos que tomar cuidado que o texto nos ajuda a desenvolver o desenvolvimento da nossa mensagem. Mas ele também, temos que tomar muito cuidado, porque ele não pode ser muito extenso.
Tá bom? Ele tem que ter limite. Às vezes, eu vejo pessoas lendo e leem todo o Salmo 23 para explicar, e vai lá e explica o Salmo, só o primeiro. Professor, interessante que você não é o Salmo 23. O Salmo 23 sabe que ele é um salmo muito rico, ele tem muitas fontes atrás dessa escritura que ela não se esgota. Então, querendo usar as fontes que ele no texto todo, o certo é você fazer a aplicação do texto todo, não somente do primeiro versículo. Né? Mas aí que está o grande dilema. Você lê demais sem explicar eles. Você vai ter que fazer uma explicação. Que é o sermão expositivo. Que é você explica versículo por versículo. Para mim é um desafio para quem não gosta de ler. Né? Para quem não gosta de ler, pregar um sermão expositivo, não é a sua mente que vai dizer. Você pegar um sermão, Salmo 23, só para você narrar o Salmo 23, 40 minutos, eu olho lá. Eu acho até bom que nem o Salmo 23, se for colocar a gente para aplicação uma mensagem, você pega, tranquilo, e ainda só uma mensagem. Então, da riqueza que ele tem. Exato. Porque eu trouxe pra gente, eu vi aqui, falta pouco que você montar sua produção, você fazer o conteúdo de aplicação e finalizar. Vai depender tudo no tempo que você tem, de você se organizar para poder estar aplicando. Agora, uma coisa interessante, aproveitando o que você falou. Você falou em 2 horas, você pega um Salmo 23, tem riquezas para você trabalhar aí 2 horas, falar 2 horas. Só que aí te dão 30 minutos para falar. Te dão 20 minutos para falar aquilo que você está aqui lotado de informações para falar. Aí você, e principalmente quem prega muito aqui de vocês que saem para falar, que vão em alguns congressos, meu Deus, que é tanto louvor, e dão para você falar 9h30, 9:45. Imagina de um pregador usar esse Salmo 23 se fosse numa ocasião. E Salmo 23 não é ocasião para se falar, dependendo de onde ele for abordado. Né? Mas já te dou a palavra. E ele foi ler aquela palavra que falava nele, por ele, parece que são 2 coisas. Ele definiu só isso em um ano só. Em um ano só ele definiu só isso. Ele só tem um ano. Só isso. Ele fez o quê? Meditou esse tempo todo. Só nisso. Leu, estudou, meditou só nisso. E é isso que, aí, quando ele faz uma meditação dessa, cada texto que ele lê gera inúmeros outros sermões. Inclusive, olha, quer mensagem? Leia meditando, gente. Que é você meditando e vai saindo mensagem. Opa, aqui dá para me pregar sobre isso. Opa, aqui dá para me falar sobre isso. Exato, saem muitas mensagens. Então você vai ver que na meditação você vai tendo tantas inspirações que vai gerando outras mensagens em um tópico só. Desculpa, pode falar. Não, eu costumo falar do horário sim, de entregador cemitério às 5, 10. O congresso que aconteceu na igreja que minha sogra congrega, que era o congresso, no passado para a pregadora 10 horas. Aí a pregadora tomou o microfone e fez uma oração rápida, agradeceu e passou de volta. Eu entendo. É fácil. Nós acostumamos com o louvor e desacostumamos da palavra. Você sabe, eu te dou a palavra. Quando alguém me chama, eu sou muito simples, eu falo assim, olha,
me trate bem, que eu sofri a vida inteira. E, por favor, você ama a palavra? Eu gosto de conversar. Me dê um tempozinho para falar. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para mim falar? Me dê. Fora isso, por isso que hoje eu falo mais em eventos. Hoje, você não vai me ver falando muito, a não ser ensino de algum trabalho de igreja, dando algum outro. Mas mais por quê? Porque não que eu não tenha a habilidade de transformar 40 minutos em 10 minutos. Você tem. Mas eu já passei inúmeras vezes por isso. A pessoa te dá 10 horas para falar. E dizer assim, seja usada por Deus. Deus se use. Deus, agora você está com a palavra. Deus vai. Isso é horrível, irmão. É horroroso, é destruidor, acaba com você. É vergonhoso. Fale. Queria perguntar sobre o horário, que a pessoa que ela dirige tudo, porque a palavra de Deus é a prioridade de tudo. Como é que você chega aqui no que acaba 9 horas, ele fala, você passa o microfone e uma pessoa que eu sou sincero, talvez vocês ensinam aí comigo, eu vou de novo, talvez eu consiga comentar agora, que se não for para a sua casa. Não, eu sei. É os dois. Você também não foi muito bom, não. Não, eu sei disso. Mas só que a casa era coisa da casa e a casa tinha uma regra. De quem? Sim. Aí é indisciplina. É isso. Porque 10 horas a pessoa vai falar. 10 horas, e principalmente amanhã a pessoa vai acordar cedo, vai trabalhar. Vai ser que passa 10 horas para Paulo. Eu entendo antigamente como que era. Você tem que ser muito bom. Tem que dar umas pirulitas, julgar para lá, igual o pessoal faz. A sai começa gritando. Não é fácil, não. Olha, isso acontece comigo, eu sempre preguei. Só que aí eu ia só resumir ao máximo e terminava. Aí o rapaz falou, o que Deus ia usar ele em 1 hora é o mesmo que usa em 15 minutos. Aí dá uma justificativa do cão. Okay, isso não Se nós, exemplo, somos acostumados a respeitar horários. Rapaz, se derem para mim, se você vai pregar 5 minutos, é 10 minutos, eu fui criado assim no Ipiranga. Desde que eu fui convertido no campo do Ipiranga. Se você é do Ipiranga, eu estou sexta-feira no interior de São Paulo, num evento do Ipiranga. Nasci lá no Ipiranga, que legal. Nasci no Ipiranga, pastor do Marcinho Campos Leite, que já dorme no Senhor, e dorme no Senhor. Então lá são os mestres, a gente ia lá para a sede, ouvia aquele pessoal pregar, dormir misericórdia, que é bom. Só que lá na igreja é assim, meu amigo, você vai pregar, canta. Horário. Irmão, me perdoe, só tem 5 minutos. Aí falar para a igreja, ele vai pregar, só tem 5 minutos para ele pregar, mas eu sei que esses 5 minutos ele vai trazer uma palavra boa, né? Olha assim, isso no texto, por exemplo, pegar um texto, né? Vou lá para ele um texto. Agradeço a oportunidade para mim. Então isso aí ficou tipo o meu marco na igreja. Dá para ele pregar que ele não vai passar do horário. Aí teve um dia que o próprio... E ele falou mais meia hora ele falou. Depois que você... O dirigente da igreja. Depois que você falou? Depois que eu falei. Aí ele falou mais meia hora, porque ele viu que eu respeitei o horário dos 5 minutos. Aí eu fui não tinha assim, e ele pegou na igreja, para se apresentar, né? Mas nem a minha esposa ficou indignada, quis sair da igreja e falei, não, a gente vai ficar aqui, ele vai ter que aprender. Quem é acostumado com disciplina, na hora que tal, quem é acostumado com as 9 horas, que dá 9 horas, dependendo da pessoa, perde até a inspiração. Está numa mensagem boa, ele olha o horário, dependendo, se é 9 e está em um congresso, deu 9 horas, ele olha para as 9, para ele o culto já acabou, dependendo da pessoa.
E uma coisa bonita, já te entrego. É quando que eu peço para você, principalmente que somos mais, tem mais pentecostais, pergunte até que hora pode ir quando o horário ultrapassou. Porque existe um horário limite. Entendeu? Por mais que você... Porque tem uns que não te dão e não falam o horário de falar, de você parar e puxa o teu paletó. Porque quem já foi aqui puxado? Quem já foi puxado o paletó aqui? Para parar? Eu era novo, eu conheci, não pedi parar. Pra mim, daí fora era pouco ainda. Eu fui parar. Eu fui puxado o paletó e aquilo me ajudou muito. Eu também já chegou um bilhetinho. Você tem que parar. E na mesma hora eu broxava. Então fica assim. Falei, mas rapaz, o que é? Uma palavra dessa, eu achando que eu estava arrasando. É que você vai em todos os lugares. Você vai em todo lugar. Você vai em todo lugar. E você está pregando a palavra de Deus, você pregando aquela mensagem, hora de parar. Você tem 2 minutos. Pai, você olha. E eu vou ser sincero, eu não sei se os meus meninos estavam aqui. Eu estive num lugar e eu dei em qualquer um, no meu caso. Se fizer isso para as pessoas verem e ir cortando aqui, ou então falar no ouvido, para! 2 minutinhos. Entendeu? Porque também tem uns aí que não respeitam nada, né? Aí eu peguei e falei, meu Deus, mensagem tão boa, ainda tem alguns minutinhos. Aí parei, esfriei, não consegui ir para... Fui lá, cambaleei. Irmão, amém, irmão, Deus abençoe. O horário já deu. Você não consegue nem fazer a conclusão da mensagem. Então, de tudo que você imaginar, eu já passei. De travar a voz e não ter voz falando. Ventilador. Eu não falo com ventilador, não travo. Desculpa, pode falar. Aconteceu uma vez comigo, mas não na palavra, né? Na hora do louvor. A pastora deu a oportunidade para uma pessoa e ela não quis. Então ela pegou e pediu para mim. Aí eu peguei, já começou ali, né? Aí eu peguei o celular que era um banco, peguei o celular para um rapaz. Aí parece que com aquela pressão, parece que tudo atrapalhou. Começar quando o rapaz pegou o celular, ele caiu no chão, o celular desligou. Aí fui conversar com o moço para tocar, o moço me conheceu no louvor. Aí o que aconteceu? Conclusão. A pressão que ela passou para mim foi tanta que eu travei, consegui. Você travou, irmão? Travei. Travei porque ela me pressionou muito. Entendi. Ela já chegou assim, vamos, rapidinho. Vai louvar, rapidinho. A oportunidade está falando, rapidinho. Ou você rapidinho. Assim. Aí então, tipo assim, parece que a pressão que ela passou já deu tudo errado. Porque quando deu o celular pro rapaz, o celular caiu no chão. Você travou do púlpito? Como é que você fez para voltar em si? Para destravar? Como você destravou? Você lembra? O que eu me lembro foi que eu fechei o olho, respirei tudo, e aí voltei. Só que assim, eu fiquei decepcionada porque não saiu como eu tinha esperado. Eu tinha ensaiado em casa, tudo preparado. Não saiu como eu esperava. Aí eu peguei até comentei com meu marido em casa. Quando eu pensei de novo, eu não vou fazer, só para que eu quero. Impressionou. Pregação tem que ser natural. Você tem que ter amor. Mas quando essas coisas acontecem, você pode perder uma pessoa. No meu caso, quando eu tive a primeira vez que eu fui falar, eu já te dou. Hoje vocês estão tomando toda a minha palavra, né? Não deixa nem eu falar hoje, eu estou vendo. Deixa eu falar aqui rapidinho. Primeira vez que eu fui falar, falei nada. Eu subi no púlpito. Eu subi, era um trabalho de jovens, todo mundo tinha oportunidade. Eu subi, também travei, o pastor puxou meu paletó e não sabia como descer. Fiquei muito decepcionado, porque eu não sabia. Eu pregava, é você que está passando na rua e tal.
quase deu um pane em mim. Eu fiquei, nossa, nunca mais eu prego na vida, nunca mais eu subo num púlpito. Eu falava, nunca mais. Eu falei para mim. Depois eu fui aprendendo, me esforçando. Falei, se eu conseguir, fala, irmã. Então, a minha dúvida é assim, quando um pregador ele se inicia nessa pregação, ele fala à igreja, determinada pessoa, fala, a igreja se comove, né? Depois ele volta na pregação. É comum, é normal, é correto? Não, se ele voltar, glória a Deus. Que a grande maioria não volta. Não volta no texto. Eu estou falando sobre texto e você... Né? Se ele voltar no texto, tudo bem. Ele dá uma saída e volta no texto. Se ele voltar... que a maior profecia... Aqui. Se você não respeita a palavra, uns profetizem e outros julguem. O texto deve ser bem claro. O grande problema é que às vezes a gente pega um texto complexo que ninguém entende e fazemos uma leitura intelectual, sobrenatural. Falamos em latim, aramaico, hebraico e todas as línguas mortas existentes. É para dificultar mesmo, sabe? Para fazer uma apresentação de que eu frisei aqui Salmo 3, eu frisei aqui João 3,16. Pregue João 3,16, meu irmão. Se é bom, pregue João 3,16. Porque quanto melhor você tem que pregar o Salmo 3,16, João 3,16. Na terça-feira passada eu ministrei o ensinamento da igreja. E nesse ensinamento, eu falei uma palavra que eu tinha lembrado de um livro que eu tinha lido, que devemos falar numa linguagem vernácula na igreja. Que é uma linguagem de fácil entendimento. Então, como todo mundo já sabe que a gente faz o seminário, e eles nos acham muito simples pelo nosso falar, né? E eu falei para a igreja que o avivamento genuíno e contínuo é um avivamento simples, de um linguajar simples, porém de muito poder de Deus e muita palavra, mas tudo muito simples. Quando a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, não era a pregação era Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era essa a mensagem. Uma mensagem salvífica, poderosa e cheia do Espírito Santo. Evangelho simples, puro, claro. Mensagens, textos simples nos ajudam. Textos conhecidos. Vou fechar para a gente tomar um café. O segredo do nosso sucesso é você. Obrigado.